Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer momento que você esteja vendo esse vídeo. Começou o grupo especial, o primeiro dia de desfiles aconteceu nessa sexta-feira aqui no Sambódromo e tivemos as 6 primeiras escolas, né? Começando pela Imperatriz Leopoldinense, que voltou ao grupo especial com a carnavalesca Rosa Magalhães, e o nosso amigo Lucas fez a análise pra gente. Conta pra gente um pouquinho da Imperatriz, Lucas. Isso mesmo, D'Amico. A Imperatriz que quis promover o encontro entre Rosa Magalhães, né, a carnavalesca, o carnavalesco consagradíssimo da escola, Arlindo Rodrigues, né, homenagem feita a ele, e a estética clássica da Imperatriz, aquela estética romântica, aquela estética volumosa, bonita. Esse foi o grande mote, digamos assim, do desfile. A gente ouviu em algumas semanas a família Drummond, né, que prometeu que ia trazer a maior abertura do carnaval, de um início de carnaval, né, do início de grupo especial da história. E o que a gente viu, olha, não sei se eu posso afirmar isso, mas a impressão foi essa mesmo. O início com o tripé do Abre Alas, que era a locomotiva do título de 81, uma locomotiva enorme, que fazia barulho, inclusive, parecia um trem mesmo passando na Sapucaí. Aí a gente tinha o tripé, que era o Arlindo contemplando o início da escola, né? Era um tripé com um Arlindo, e no final o Teatro Municipal, que vinha em dourado, um teatro municipal bonito, grande. Até essa foi uma marca que a gente sentiu de diferença, né? A Rosa, a gente já conhece o estilo Rosa, aquele estilo de carro bem acabado, muito bem feito, mas a gente não via muito a Rosa com um estilo grande. E os carros da Rosa nesse carnaval eram enormes. O carro que homenageava o Salgueiro, que trazia a figura do zumbi, era muito alto. No geral, a Imperatriz, eu acho que fez um desfile muito bom. O casal, o Thiaguinho Mendonça e a Rafaela Teodoro, fizeram uma apresentação muito boa em todos os módulos, trazendo uma coreografia um pouco mais tradicional, mas também pontuando algumas partes ali do samba, e com muita intensidade, com muito entrosamento entre a dupla. Fantasias que traziam muito do estilo do Arlindo, aquela coisa do babado, da renda, do vime. Foi realmente uma homenagem. Foi o que eu falei, né? Foi uma junção entre Rosa Carnavalesca, a presença ali do estilo do Arlindo, e o estilo que juntado um com o outro, né? O Arlindo criou, talvez a gente possa dizer que a Rosa consolidou com aquele tricampeonato ali de 99, 2000, 2001, pelo menos em termos de resultado. Então foi o criador, né, que trouxe aquele estilo, e a que talvez tenha consolidado. E nisso, qual foi o resultado? Uma Imperatriz que há muito tempo a gente não via na Sapucaí, trazendo esse estilo clássico, essa força da questão estética, e com uma escola que também cantou bem. Alternou um pouquinho ali na harmonia, acho que poderia ter cantado um pouco mais em algumas alas, mas fez um desfile muito correto. Eu diria que dá pra gente colocar ela ali na briga ali, talvez pelo desfile das campeãs. A gente precisa ver quem vai passar amanhã, né, para fazer essa comparação, mas eu acho que ela fez um desfile correto ali e esteve entre as melhores ali da noite, sim. Então a análise aí da primeira escola que passou aqui no grupo especial Imperatriz Leopoldinense, e logo depois da Imperatriz, Estação Primeira de Mangueira, que homenageou seus 3 grandes baluartes aí, e o Luan, que fez a análise diretamente da pista, vai falar um pouquinho pra gente. Então, como o Léo disse, a Mangueira homenageou Cartola, Jamelão e Delegado, né? Foi um enredo, eu diria que foi um enredo pro-mangueirense. Foi para o mangueirense se sentir abraçado e poder abraçar a Mangueira. O próprio carnavalesco, Leandro Vieira, ele falou isso em entrevista, que foi um enredo que surgiu durante a pandemia, quando ele estava longe da Mangueira, ele não podia estar no convívio da Mangueira, e ele pensou nos corpos que fazem a Mangueira. Né, como ele mesmo disse, são os corpos que dançam, que cantam e que traduzem em poesia. Então, o desfile começou de uma forma muito bonita, com uma comissão de frente que arrancou aplausos do início ao fim. Uma comissão teoricamente simples, né? O Casal Segredo, eles têm o histórico de comissões um pouco mais elaboradas. Essa apostou mais na emoção, na simplicidade, porém impactou do mesmo jeito que em outras comissões vistas dele já. Basicamente, era um encontro das crianças que representavam os homenageados, e posteriormente os homenageados já adultos, inclusive um trabalho de maquiagem impecável,
você conseguia reconhecer todos os três perfeitamente. Eles se encontravam com essas crianças e um truque, né, da troca de roupa que era incrível. Não dava para perceber essa mudança de roupa, como era feita essa mudança, porque era muito rápido. Eles se transformavam de pessoas simples para o verde-rosa da Mangueira. Então isso causou um impacto muito grande e após a finalização dessa parte da comissão, ainda subia um estandarte homenageando Nelson Sargento, então foi um momento que emocionou bastante. A escola não veio com o casal na frente, né? Foi uma das escolas que não apresentou o casal logo no início. O casal veio na frente da bateria no segundo setor e foi um espetáculo, né? A Esquel e o Matheus, eles estavam com uma fantasia belíssima, uma das mais bonitas que eles já vestiram na Mangueira. Eles representavam a própria Estação Primeira de Mangueira, então as cores eram obviamente o verde e rosa. Foram apresentações impecáveis em todos os setores, né? A Esquel, como sempre, majestosa, o Matheus também com muita desenvoltura e os dois com um entrosamento muito bonito de se ver. A escola esteve também mais verde e rosa do que nunca. Tipo, o Leandro, desde que ele chegou na Mangueira, ele quis mudar um pouco disso, né? Ele coloriu mais a Mangueira, inclusive nos campeonatos da Mangueira a escola não estava totalmente verde e rosa, mas esse ano, acredito que por conta do enredo, ele apostou mesmo no verde e rosa, principalmente no rosa. A Mangueira estava num tom muito lúdico, muito bonito, mas as fantasias estavam de fácil entendimento, você conseguia entender o enredo do início ao fim, não teve nenhuma dificuldade, mesmo não precisou ver o livro Abrir Alas para você entender o que a escola estava mostrando. Achei que as alegorias elas não corresponderam tanto ao nível das fantasias. As fantasias estavam bem melhores do que as alegorias, apesar de muito bonitas, bem acabadas, elas acabaram passando por alguns problemas nos módulos de julgamento. O Abre Alas talvez tenha sido o principal, algumas luzes não acenderam e o erro mais grave, na minha opinião, foi um vidro de desinfetante que estava no final do carro, na parte de cima. Eu acho que se o jurado ver isso, pode com certeza tirar pontos preciosos da escola. O segundo carro da Mangueira, ele era um primor em algo que provavelmente o jurado não vai perceber, que era o carro representava As Rosas Não Falam, né, uma música do Cartola, e o carro simplesmente ele soltava aroma de rosas pela avenida, né? Então, por onde ele passava, ele deixava o perfume no ar. Foi uma coisa muito, muito, muito legal de se ver e de sentir também. Porém, esse carro também apresentou problemas de iluminação, ele tinha um carrossel em cima e as luzes não acenderam, passou pelos módulos assim. No geral, a evolução da Mangueira também não foi uma evolução coesa, a escola começou um pouco travada, né, lenta, e no decorrer do desfile ela acabou correndo. No início também da apresentação no setor 3, o Abre Alas ele deu uma pequena travada e abriu um pequeno buraco. Acredito nada muito grande, porém o jurado civil vai canetar sim. A partir do setor 6, depois que a bateria entrou no segundo recuo, a escola começou a correr muito. Não dá para entender o motivo dessa correria, mas foi uma correria que se estendeu do setor 6, na segunda cabine de julgamento, até o setor 8. Então foi uma correria um pouco desnecessária da Mangueira. E no final também a bateria estava se apresentando. No final da apresentação, o último carro, ele seguiu e a bateria ficou, né, terminando a apresentação dela. A Evelyn, que é a rainha, ela até tentou cobrir o espaço, mas era um espaço bem considerável. Não durou muito tempo, porém foi um espaço realmente considerável. No geral, a escola cantou bastante. O samba, que ele foi bastante criticado no pré-carnaval, ele rendeu, ele foi muito satisfatório. As arquibancadas corresponderam também, já senti um desfile um pouco mais quente do que foi o de 2020 da própria escola. As fantasias, apesar de bastante volumosas, não atrapalharam o desenvolvimento do canto da escola. Até vi alguns componentes passando mal, mas em uma ou outra ala, nada que fosse atrapalhar a harmonia. E no geral é isso. Acredito que a Mangueira ela não vai disputar o título, porque achei que outras escolas passaram um pouco melhor do que a Mangueira. Porém, eu acho que a briga pelo G6, a volta nas campeãs, continua bem viva para os mangueirenses. E agora vamos comigo, da Mico, que cobri o Acadêmicos do Salgueiro. O Salgueiro, que vem com enredo sobre resistência, né, resistência preta, inserida dentro do próprio contexto da escola, né, a escola que promoveu
a Revolução Salgueirense na década de 60, com o primeiro título ali de Fernando Pamplona, em 1960, com o enredo Zumbi. E a partir dali a história começa a ser contada, você consegue ver um enredo ali um pouco linear. A gente vou falar um pouquinho mais para frente alguns problemas no enredo que foram relacionados com fantasias, mas começando pela comissão de frente Patrick Carvalho estreando no Salgueiro, uma comissão de frente muito impressionante, uma dança bem legal, em cima de um elemento cênico. Yaôs dançavam, fantasias metálicas e fumaça. A fumaça foi projetada em cima do elemento, surgiam yaôs e no final Mercedes Batista, bailarina negra, surge e é erguida num punho em resistência, né? E foi muito bonita, causou muito furor nas arquibancadas a comissão de frente do Salgueiro. Seguindo o casal, né? Marcela e Sid Clay brilharam mais uma vez, foram nos três módulos, passaram muito bem, não cometeram erros, sincronia, sintonia, foram muito bem. E aí a gente já entra no aspecto estético. O Alex, mais uma vez, assim como em 2020 já tinha feito um bonito desfile estético, fez mais um belo desfile. O Salgueiro trouxe bastante luxo, carros muito grandes, o carro ali, o primeiro carro Abre Alas, emocionou bastante quem é salgueirense, né? Porque trouxe ali Djalma Sabiá, o grande griot da escola, conversando com pupilos, né? Ali um escudo, o símbolo do Salgueiro também no primeiro carro. E aí a partir dali trata as religiões de matrizes africanas no segundo carro, e ele vai tratando na quarta alegoria já traz uma coisa mais atual, né? O viaduto de Madureira com o baile charme, traz o pessoal do Maculelê, do Carlinhos, fazendo uma bela representação ali no viaduto de Madureira. Os carros muito bonitos, muito grandes, o Alex fez mais um trabalho excelente, acabamento perfeito também. E nas fantasias a mesma coisa, fantasias muito bonitas, com bastante detalhamento, bastante elementos nas fantasias, só chamam a atenção para a grandiosidade das fantasias. Muitas fantasias eram enormes e podem atrapalhar um pouco a leitura do enredo do jurado, dependendo da forma que ele consiga ver. As alas, principalmente a ala 8, que era terreiros de candomblé, com um esplendor, com orixás, e eram muito grandes, então, e dourados, então aquilo ali pode ter, eram orixás diferentes, né? E você não conseguia definir, às vezes, qual orixá era qual, e ali as alas muito compactas se misturaram, como as alas tinham muitos elementos, algumas partes foram se despedaçando, búzios que estavam colados nas fantasias saíram, palhas, bolas de enfeite, algumas das fantasias foram perdidas, né? Alguns pequenos elementos das fantasias foram perdidos ali, mas as fantasias estavam muito belas, muito bem acabadas, só o tamanho delas que pode ter impactado na leitura do enredo. Mas de resto, o Salgueiro fez um grande espetáculo. O samba, que era muito criticado também quando foi escolhido, funcionou. A escola cantou o samba, as arquibancadas também, principalmente no refrão, que é de fácil assimilação, Salgueiro, Salgueiro. A escola teve todos esses bons elementos, mas a evolução, mais uma vez, foi o calcanhar de Aquiles do Salgueiro, né? Logo no primeiro setor, entre o Abre Alas e a ala Negões do Salgueiro, já abriu um buraco ali. Não foi um buraco tão grande, mas foi na frente dos jurados. Então, com certeza, eles viram aquela falha ali e podem prejudicar o Salgueiro. No setor 6, a mesma coisa, um buraco na frente da segunda alegoria. No final, eu estava vendo da pista, não consegui entender, eu estava acompanhando do último módulo jogador, o Salgueiro começou a correr demais. As duas últimas alegorias passaram muito rápido pelo módulo jogador, sem necessidade. E o que aconteceu? A bateria ficou parada na frente dos jurados durante muito tempo, para gastar, entre aspas, um pouco de tempo, né? O Salgueiro, ele correu um pouco sem necessidade, algumas alas e alegorias passaram muito rápido ali, né? Talvez por conta de algum receio de evolução que tenha ficado do início, mas não precisava da correria que foi implementada ali no final. E assim que os carros passaram, a bateria saiu do recuo
e ficou ali durante talvez mais de 5 minutos em frente ao último módulo jogador, e a escola encerrou com 70 minutos, o tempo regulamentar, mas não precisava da correria que implementou, né? Então, Salgueiro esteticamente muito bonito, comissão de frente e casal se destacaram mais uma vez, mas os erros de evolução voltaram a ser um problema no Salgueiro, e a grandiosidade das fantasias pode ter atrapalhado na leitura do enredo. Então, fica aqui a análise do Salgueiro, resta aguardar para ver o que vai ser decidido na terça-feira. Agora, seguindo com a São Clemente, que nosso amigo Eduardo Frois vai contar pra gente como foi. Bom, a São Clemente trouxe para o carnaval o enredo sobre o Paulo Gustavo, né, trazendo uma homenagem a esse ator. Né, a escola começou o seu desfile com certa dificuldade, o carro abre-alas apresentou problema na manobra aqui no setor 1, teve que desacoplar, acabou abrindo um buraco no início do desfile, que acabou também deixando esse início do desfile, essa cabeça da escola um pouco mais lento, né? Mas a escola conseguiu consertar isso ao longo do desfile, e a comissão de frente também apresentou alguns problemas, né? O tripé da comissão de frente, ele entrou na avenida apagado, acendeu no primeiro módulo de julgamento, a comissão apresentou a sua coreografia, né? A dona Déia, mãe do Paulo Gustavo, vinha no alto do carro e ela subia por uma plataforma no elevador. Os integrantes também faziam uma troca de roupa, né, que era camuflada por uma fumaça. A comissão trouxe um belo efeito, mas que não conseguiu atingir a expectativa, porque logo depois, no módulo seguinte, o efeito da fumaça não funcionou, a luz do tripé também voltou a apagar. No terceiro e último módulo, o efeito voltou a funcionar e a luz voltou a acender, então ficou um pouco instável essa apresentação da comissão de frente. Mas, no geral, foi uma comissão de frente alegre, irreverente, né? Trouxe duas coreografias, uma coreografia no chão e outra coreografia no carro. Em seguida veio o casal de mestre sala e porta-bandeira, né? A Jaque e o Vinícius Peçanha. Eles se apresentaram bem no primeiro módulo, no segundo, mas no terceiro a bandeira deu uma enrolada na hora que eles foram apresentar o pavilhão para os jurados, né? O que acabou comprometendo um pouco a apresentação deles. Depois a escola seguiu seu desfile, num andamento um pouco mais lento, né? Trazendo um imponente carro abre-alas na cor branca, com uma iluminação lilás na parte de baixo, né? Representando a chegada do Paulo Gustavo no Paraíso. E a escola foi desenvolvendo seu desfile com uma certa lentidão, né? Até chegar à bateria, né? Quando a bateria entrou no recuo, a escola mudou um pouco o andamento, deu uma acelerada, porque a escola também estava bem grande, né? Então ela viu que precisaria apertar o passo para não atrasar o desfile, e ela começou a evoluir com mais agilidade, o que acabou também abrindo espaços entre alas, né? Acabou fazendo com que alas embolassem uma nas outras, né? Em compensação, a harmonia da escola teve um canto bom, não todas as alas, né? Mas grande parte das alas da São Clemente estavam cantando samba, umas mais do que as outras, né? Mas no geral o samba teve um bom rendimento, né? O Leozinho e o Maninho interpretaram muito bem, a bateria do mestre Caliquim também deu show, né? Levantou a galera e foi um dos pontos fortes do desfile da São Clemente. A escola, na saída do recuo, teve que dar uma corridinha, né, para não estourar o tempo do desfile, mas conseguiu fechar no tempo e não deve perder pontos. Mas também a escola já sabe que teve muitos problemas, né, o que acabou ofuscando um pouco a homenagem ao Paulo Gustavo, né? Foi um desfile emocionante, mas não teve o impacto imaginado pela escola por causa justamente desses problemas que acabaram afetando um pouco o clima, né, do desfile. Isso deve fazer com que a São Clemente brigue para não ser rebaixada neste carnaval. E na seguida da São Clemente, a atual campeã Viradouro entrou na avenida, e o Lucas vai falar um pouquinho sobre o desfile da Viradouro. A atual campeã, né? 2 anos esperando para defender esse título, né? Por conta da pandemia, e a pandemia acabou sendo também um mote para fazer esse enredo, né? A Viradouro resolveu trazer
falar do carnaval de 1919. E o que tem de tão importante nesse carnaval? Esse carnaval foi importante porque ele talvez nos dê o maior exemplo que a gente vai seguir hoje, porque foi o carnaval logo após da pandemia da gripe espanhola, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro em 1918. E a Viradouro trouxe esse exemplo para mostrar de que o mundo seguiu e que o mundo conseguiu vencer e o carnaval voltou. E foi justamente isso que vinha na comissão de frente, uma comissão de frente muito legal, muito interessante, aliando coreografia com efeito e com emoção, né? O início ali, o mundo sombrio, as trevas, né, querendo atingir o Pierrot ali, até um efeito muito interessante das caveirinhas que desciam o maxilar até aqui mais ou menos, e aí dava aquela impressão de susto, de pavor, e aí de repente o Pierrot ali fazia as coisinhas dele ali no baú, aí tirava a chave da cidade, né, que era entregue ao rei Momo, que aparecia como uma grande surpresa em cima daquele mundo que já não era aquele mundo, já não era trevas. Agora era um mundo que se transformava, um elemento cenográfico, aliás, enorme, que se transformava num grande mundo cheio de luz, e a chave ia voando até a mão do rei Momo. Depois a escola passou com elementos, com alegorias muito grandes, muito bem feitas, bem acabadas, as fantasias trazendo uma leitura até fácil, mas muito volumosas, você percebia até na pista, até quem estava trabalhando ali, os repórteres, quem tinha que passar ali pela pista, sentia um pouquinho de dificuldade, porque eram realmente volumosas e iam escorregando ali para próximo do público. Um trabalho muito legal também de cores, né? O início mais escuro e depois a escola ia clareando, ia falando de coisas mais alegres, aí trazia ali o orixá, o Olobuyaê, que é o orixá da cura, né? E aí um tom um pouco mais ali pastoso no desfile, até o final com um enorme barco que representava a barca, aquela barca antiga, bonita das pessoas que tinham dinheiro naquela época, que iam do Rio para Niterói para curtir o carnaval ali no Barreto, que onde hoje é a região da Viradouro. Outros elementos também bons assim, de a gente falar, o samba rendeu. O primeiro casal, ele teve um probleminha no primeiro módulo ali, o Julinho acabou perdendo o sapato, mas pra gente falar da coreografia mesmo nos 3 módulos, foi uma coreografia muito intensa, muito forte. Tinha um momento que eles abaixavam ali, levantavam rápido e giravam, um segurando no braço do outro, de uma intensidade assim muito forte, uma coreografia bem interessante, bem entrosada. A bateria de Mestre Cissa também, que teve uma bossa ali que acabou apresentando mais no último módulo, mas ainda assim levantou o público, né, com os pratos, né, tocando ali, lembrando um pouquinho aquelas bandas de coreto antigas, aquele ritmo de banda de coreto. A Viradouro, ela passou bem, ela teve esses problemas que a gente falou, mas acho que não chega a ser uma coisa que possa impactar tanto numa briga, por exemplo, por título. Acho que ela é candidata ainda ao título, e aí a gente vai precisar saber em relação às outras escolas, principalmente do sábado, né, como vão passar, e também com relação à Viradouro, que o D'Amico vai chamar aqui alguém para falar, alguém fez essa análise da Beija-Flor. Beija-Flor quem fez foi eu. D'Amico. Foi você, vai se chamar, né? D'Amico, sou eu. Beija-Flor, eu tive a oportunidade de estar lá na pista, eu vou contar um pouquinho do que eu vi lá. A Beija-Flor estava com a promessa de retornar aos tempos de grandeza, e foi isso que ela fez. A Beija-Flor mostrou muita imponência, carros alegóricos enormes, muito bem acabados, com muito luxo, fantasias com muito luxo. Eu acho que o destaque maior da Beija-Flor foi trazer de volta a essência do luxo e da grandeza da Beija-Flor, que fez a Beija-Flor conquistar, ser a maior campeã desse século, né? E foi isso que ela fez, né? O enredo Empretecer o Pensamento é o vira-voz do Beija-Flor, muito bem contado, né? Ele começa ali com a comissão de frente, numa encenação de um navio negreiro ali chegando com navio com brancos ali em ferro, trazendo para perto dos escravos, e aí acontece a encenação, e aí um busto de um homem branco no alto da comissão explode e surge um homem negro como protagonista. É exatamente o que o enredo queria passar, né?
deixar de lado a história contada pelos brancos e trazer o protagonismo negro, né? A história contada pelo próprio negro e não pelo que o branco queria que fosse ouvido, né? Então foi uma boa comissão de frente. Logo em seguida, infelizmente, Claudinho e Selminha tiveram alguns problemas na Sapucaí. No segundo módulo, o jogador, durante a coreografia, eles se esbarraram de leve. Ele estendeu a mão para ela dar e ele beijar. Ela demorou. Quando ela foi dar a mão para ele, ele puxou de volta e beijou a própria mão, né? Isso foi um erro também. E na hora que ela gira o pavilhão para ele pegar e mostrar para os jurados, ele pega e o pavilhão solta, cai da mão dele. E eles tiveram esses problemas no segundo módulo. No terceiro módulo também, eu acho que já visivelmente abalados, eles também não fizeram grande apresentação, por conta desses problemas que ocorreram no segundo módulo. Então eles podem ser penalizados sim na terça-feira, principalmente pelo segundo módulo jogador. E aí você tem as alegorias e as fantasias que foram o grande destaque da Beija-Flor, né? Muito imponente, muitos detalhes, luzes em neon, trazendo ali grandes personagens da escola, como a Piná, Laíla, no último carro. Eu acho que o acabamento também foi de muito bom gosto, do Lousada. E o destaque, eu acho que o maior destaque negativo, né, além da apresentação do casal, foi a evolução, né? A evolução um pouco problemática. Logo quando a escola entra na avenida, o segundo carro tem problemas para fazer a curva ali por conta de composição que não tinha subido ainda na alegoria, né? Então demorou um pouco, a escola foi, não estava contando ainda, mas a escola ficou muito tempo parada ali em frente, logo no início, né? Onde estava no campo de visão do primeiro módulo jogador, né? Então essa lentidão, a escola paralisada, pode ser penalizada também por conta disso. Logo depois a escola entrou, mas entrou sem pelo menos 3 composições, né? Um queijo ficou sem ninguém, outros duas hastes ali também não tiveram, então faltou ali elementos para preencher esse lugar. A segunda alegoria da Beija-Flor teve esse problema, né? Toda a escola ficou parada durante esse período, né? A comissão de frente demorou a chegar ao segundo módulo, e lá no final a escola teve que correr, né? Perdeu bastante tempo por conta desse problema na segunda alegoria, mas teve que correr por conta disso, né? Eu estava lá no último módulo do jogador, e as alas e os carros alegóricos passaram muito rápido, sem muitas apresentações ali no último módulo do jogador, por conta desse erro de evolução que custou alguns minutos. A escola não estourou o tempo, mas essa correria que ela implementou ali no final também pode ser levada em consideração na hora do julgamento. O samba funcionou muito bem, a escola cantou. Eu acho que a escola conseguiu perceber que não estava evoluindo da maneira correta, mas isso não interferiu no samba, né? A escola cantou muito bem o samba foi levado por Neguinho também muito bem, e eu acho que esse é um dos pontos negativos. O principal ponto positivo, né? O principal ponto positivo, eu acho que fica por conta assim do trabalho estético que a Beija-Flor fez e de grandiosidade, né? Há algum tempo que a gente não via a Beija-Flor grande do jeito que ela veio e imponente do jeito que ela veio, né? Como ela costumava. Então isso aí é um grande destaque positivo. Eu acho sim que ela vai brigar em cima, por conta de todo esse conjunto estético e plástico que foi implementado, mas a evolução pode sim ser um problema, e o casal deve ser penalizado, principalmente no segundo módulo. Mas não descarta a Beija-Flor de uma possível briga pelo título, por conta da plástica muito bem
realizada durante esse primeiro dia de carnaval. Então foi isso, fechamos aqui a análise do primeiro dia do desfile das escolas de samba do Grupo Especial, e amanhã temos mais 6 escolas que vão fechar, né, esse carnaval, e aí na terça-feira a gente vai saber quem foi a grande campeã. Então fica ligado aqui, tá assistindo esse vídeo agora, já ativa a notificação para assistir o que vai sair amanhã e para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. Valeu? Um abraço, até mais!